A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um dia aqui no nosso canal, Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, mais uma vez aqui para desfrutarmos um da companhia do outro, para glorificarmos o nome do Senhor, por estarmos de posse nesta tarde, mais uma vez, deste livro sagrado, a Bíblia, lendo e continuando, prosseguindo na nossa jornada da leitura da Bíblia. Nós estaremos hoje lendo o capítulo 36 do livro de Gênesis e a nossa agenda anual prossegue. Na descrição do vídeo vamos estar iniciando hoje, para a glória de Deus, mais um livro do Pentateuco, o livro de Números. Vamos então a nosso compromisso diário de apenas um capítulo e como nós tínhamos combinado também a partir de hoje, do 36º dia do ano, estaremos também fazendo uma leitura apenas com o conteúdo da leitura do dia, que serão os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Números. Vamos então, meus irmãos, ao propósito de um capítulo e o vídeo que se segue estaremos fazendo a leitura anual, o nosso compromisso de caminharmos juntos nesta grande jornada. Amém? Deus abençoe a todos nós neste momento e o Espírito Santo de Deus venha falar no profundo dos nossos corações. Amém? Capítulo 36 de Gênesis. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elom, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate,
Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus, no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizom e Oolibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilam, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Na cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, porque concluímos a leitura do capítulo 36 de Gênesis. Aqui foi descrita,
registrada na Bíblia a descendência de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Nós vemos aqui que ele muito prosperou este povo, foi levantado príncipes e reis antes mesmo do povo de Israel haver reis e príncipes. Então aqui, meus irmãos, nós vemos como prosperou essa nação, também descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, mas eles não prosperaram assim espiritualmente. Ao contrário, Esaú, que gerou a nação de Edom, foi uma nação que se corrompeu, que desprezou as promessas do Senhor, e também se tornou uma nação ímpia e vítima, porque vítima no sentido de ter sido acometida pela ira do Senhor. Por que isso? Porque ela se tornou rebelde a Deus e fez exatamente tudo que desagradava ao Senhor. Uma nação que se tornou ímpia e se tornou rival também do povo de Israel, da nação irmã, né, no caso por descendência. Mas um profeta mais à frente vai relatar as promessas que o Senhor tem contra o juízo, na verdade, contra Edom, contra esta nação que se corrompeu, se tornou ímpia e em várias situações, ao invés de ajudar a Israel, zombou de Israel e muitas das vezes se aliava a exércitos inimigos para atacar o povo de Deus. Por isso ela foi objeto da ira do Senhor. Oh, meus irmãos, que a nação que surgiu, ela seja um exemplo para nós, daqueles que deixam de servir ao Senhor, deixam de andar nos mandamentos, de acordo com os mandamentos de Deus. Os 2 filhos, nós sabemos que sim, a promessa e a continuidade se daria através de Jacó, que o Senhor trocou o nome para Israel, mas eles eram descendentes de Isaac, eles tinham as promessas de Deus, eles poderiam estar seguindo o caminho do Senhor firmes e constantes, mas também a palavra do Senhor não é lançada por terra jamais. E aqui Esaú e toda a sua descendência escolheu se apartar de Deus e está andando em contramão à vontade do Senhor. Que sejamos certos de quem estamos servindo e não nos apartemos dele. Não é porque somos descendentes de irmãos e de irmãs fiéis em Cristo que poderemos ser também, se não nos comprometermos a isso. Nós precisamos, irmãos, também seguir o caminho do Senhor. Não é porque os nossos pais ou familiares foram que nós seremos. Cada um de nós precisa ter o seu compromisso, o seu encontro com o Senhor para continuar avante com Ele. Amém? O Senhor está junto com aqueles que caminham com Ele. Então, vamos atrair as bênçãos de Deus sobre nós e não a ira do Senhor, como a nação de Edom atraiu. Amém, meus irmãos? Então, fica aqui a nossa meditação deste dia na palavra do Senhor, do capítulo 36 de Gênesis. E vamos estar prosseguindo na nossa jornada no nome santo do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça maravilhosa e também da sua preciosa presença. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.